Olá, bom dia, paz do Senhor. Que Deus te abençoe você, meu irmão, minha irmã. Seja bem-vindo. Que a paz de Deus esteja no vosso lar. Que Deus possa iluminar a sua vida. Amém. Estamos aqui iniciando mais um momento de reflexão, mais um dia. Tô careca, né? Cortei o cabelo. Tô careca. Estou aqui regulando, tá? Tô um pouco atrasado hoje, que você sabe como que é, né? Você sabe como que é. Entendi. Então, que Deus te abençoe, você, meu irmão e minha irmã, tá? Seja bem-vindo. Mais um dia que Deus nos concede levantar de manhã, mais um dia que Deus nos concede o dom da vida. Amém? Você, meu irmão, minha irmã, o que você programou para fazer esse final de semana? Como está a sua rotina espiritual? Qual é o significado da morte e ressurreição de Cristo? O que é a paixão de Cristo? Você deve ter ouvido isso muito essa semana, não é verdade? Falaram muito sobre Cristo, sobre a sua morte e ressurreição. Essa semana é aquela semana crucial na vida de Jesus há mais de 1000 anos atrás, né? Foi quando Jesus foi preso, foi julgado e foi morto. E muitos lembram dessa data, porém muitos não compreendem do porquê que um homem tão justo, um homem tão bondoso, foi condenado por algo que não fez, foi tão perseguido, foi preso, rejeitado pelo seu próprio povo, e foi pregado numa estaca. Te parece algo que você já ouviu falar? Jesus, ele era um defensor da justiça, mas ele não era o super-homem. Jesus Cristo defendia a palavra de Deus como nunca, mas não era o Capitão América. Jesus Cristo curou pessoas, mas não era médico. Jesus Cristo foi ressuscitado, porque o seu Pai assim o quis. Hildo, a paz do Senhor, meu irmão, Deus te abençoe.
Jesus Cristo é o exemplo de amor, de dedicação e obediência. Jesus Cristo era muito generoso. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe, a paz do Senhor. Note aqui, vamos, Rio de Janeiro, Recreio. Que Deus abençoe essa cidade, a todos os seus moradores, que a paz de Deus esteja na casa de cada um, amém? Vamos orar para nós iniciar nosso momento de reflexão. Grandioso Pai Celestial, chegamos diante do seu santo trono, Pai, para agradecer por mais esse dia de vida, Pai. Agradecer essa oportunidade de estarmos aqui nessa live, Pai, para assim transmitir a sua palavra, a sua mensagem. Pedimos, portanto, Pai, o teu Espírito Santo, para que venhamos ter conhecimento da sua palavra, possamos ter o entendimento da mensagem, para que possamos ouvir e colocar em prática. Pai, agradecemos todas as bênçãos, Pai, que o Senhor tem derramado sobre a humanidade, pois tudo que plantamos nasce. Obrigado pela chuva, obrigado pelo sol, pois cada um tem o seu objetivo, Pai. Obrigado pela sombra, obrigado pelos frutos. Somos gratos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito pela humanidade. Pai, pedimos também, Pai, que o Senhor derrame o seu Espírito Santo, Pai, sobre aqueles irmãos que estão enfermos, aqueles irmãos que estão acamados, aqueles irmãos que estão nos leitos de hospitais, que o Senhor possa derramar o seu Espírito Santo sobre cada um deles, Pai. E se for da sua vontade que sejam curados, Pai, que o Senhor possa fazê-lo, Pai. Pai, pedimos que o Senhor derrame o seu Espírito Santo sobre a mente dos médicos, para que eles possam ter sabedoria, discernimento, para escolher o melhor tratamento, Pai, para curar os nossos irmãos que estão internados. Pai, pedimos, Pai, que o Senhor derrame o seu Espírito Santo, para que nós podemos, Pai, conhecer a sua verdade, que o Senhor possa nos dar entendimento quando estamos lendo a Bíblia, Pai. Pedimos ter perdão pelos nossos pecados, porque cometemos em palavras e também em ações. E assim também, Pai, nos dê um coração sem maldade, um coração perdoador, porque nós sabemos que precisamos perdoar aqueles que nos ofendem, pois o teu amado Filho disse que é muito fácil nós amarmos a quem nos amas, mas difícil é amar os nossos inimigos. E Jesus disse, Pai, que nós devemos amar também os nossos inimigos. Pai Celestial, agradecemos por tudo, não em nosso mérito, mas sempre é em nome e honra do seu Filho amado, e é em nome dele que te agradecemos por tudo, Pai. Amém. Amém, amém, amém. Amados, como eu estava falando, meus irmãos, estavam falando sobre o Jesus, Aqui em Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20, versículo 35. Atos 20, 35. Vamos ver o que diz aqui. Atos, capítulo 20, versículo 35.
que diz assim: em tudo eu lhes mostrei que, trabalhando arduamente, assim vocês devem ajudar os fracos e ter em mente as palavras do Senhor Jesus, que disse: há mais felicidade em dar do que em receber. Note só o quanto que Jesus era amoroso. Aqui, desculpa, irmão, estou com minha alergia atacada. Aqui Jesus disse que há mais felicidade em dar do que receber. E Jesus era generoso demais. Jesus, ele amava ajudar o próximo. Todos se aproximavam dele, queriam tocar nele, e ele não proibia, ele permitia que as pessoas chegassem a ele. Em muitos casos, Jesus pedia para abre para que a pessoa chegasse até ele. Então, Jesus era generoso. E ele fazia tudo com muita alegria. Ele amava. Meu irmão, o ministério de Jesus, todo o ministério dele, 90% do ministério de Jesus não foi dentro da congregação. Você pode notar que o ministério de Jesus, ele é basicamente nas ruas, basicamente nas montanhas. Existia o momento em que ele estava nos templos? Sim, existia. Alguns momentos. Mas, porém, o ministério de Jesus era concentrado na multidão. O seu ministério, ele era um objetivo único de falar sobre o reino de Deus. Esse era o objetivo do ministério de Jesus. E Jesus, ele saía ao encontro das pessoas. Jesus andava, por onde que ele passava, ele falava sobre o reino de Deus. O ministério de Jesus era em direção às ovelhas. Então, basicamente, o ministério de Jesus, de acordo com os relatos bíblicos, não era exatamente dentro do templo. Até porque aquele mesmo templo que era os maiores perseguidores de Cristo, porque Jesus era o Salvador, Jesus era o Messias. E os líderes daquela igreja, daqueles sacerdotes, ficaram enciumados. Por quê? Com medo de perder os seus cargos, perder as suas funções. Porque eles tinham a consciência que já não andava
de acordo com as normas de Deus, porque eles conheciam os rolos sagrados, porém aplicava-se nas ovelhas, mas não aplicava na congregação. Leide, a paz do Senhor, que Deus te abençoe, querida. Então, aquela igreja, aquele sacerdote, ele foi rejeitado por Cristo também. Por isso que Cristo poucas vezes relata que ele esteve no templo. Se você é um estudioso da palavra de Deus, você vai entender isso. Que o maior ministério de Cristo era no meio da população. Era onde estava o povo. Então, aonde ele começava a falar, as pessoas iam se aproximando dele. Como Cristo iria estabelecer um novo pacto, né? Porque Jesus estabeleceu uma nova congregação. A partir dos seguidores de Cristo se formou a verdadeira congregação de Deus. Se firmou o cristianismo. Porque a congregação antiga, ela foi corrompida por riqueza, por idolatria. Aquela época, na época em que Jesus estava, Jesus chegou uma certa vez no templo e se comercializava de tudo. Então se vendia tudo dentro daquelas congregações. E todos nós sabemos que aonde entra a ambição, aonde entra o dinheiro, as pessoas modificam o pensamento. As pessoas se transformam, tornam gananciosos. Uma moeda não é suficiente, ela quer duas moedas. Então, você sabe, tem um velho ditado que diz, né? Dê dinheiro e poder a um ser humano que você vai conhecer quem ele é. E realmente, quantas pessoas que você conheceu, que quando era pobre, era humilde, quando era pobre, conversava, andava ali na comunidade, mas passou a ganhar dinheiro, passou a ser rico, a pessoa encontra com você num supermercado, encontra com você num shopping, faz de conta que nem te conhece. Então, quando o dinheiro ele começa a tomar conta, até mesmo dentro da congregação, ela corrompe o ministério. O ministério ele deve ser focado na mensagem do reino de Deus.
Quando o ministério, a pregação, os testemunhos são baseados em coisas materiais, isso não agrega nada em sentido espiritual. Pelo contrário, você desenvolve dentro da mente ali das pessoas que estão ouvindo esse testemunho de que fulano de tal comprou uma casa, fulano de tal comprou um carro, é bênção de Deus. Aí aquele irmãozinho, coitado, tá batalhando lá para sobreviver, mal consegue pagar um aluguel. Tem mês que ou ele paga o aluguel ou ele compra comida. Aquele irmãozinho lá que já está com dificuldade de pagar o dízimo, ele vai falar: eu estou batalhando tanto e Deus não está me abençoando. Que Deus é esse? Então enfraquece espiritualmente aquele que está lutando, aquele que está tendo dificuldade. E esses testemunhos só trazem sentimentos negativos para as ovelhas. Elas provocam ciúme. O ciúme provoca inveja. E isso faz mal para a congregação. Isso divide a congregação. Porque as pessoas começam a julgar que Deus é parcial, que Deus abençoa uns e outros não. Então, quando tem testemunhos na igreja falando de conquistas materiais, Guilherme, Pai do Senhor, seja bem-vindo, Guilherme. Quando existem esses testemunhos referente às coisas materiais, isso pode enfraquecer a espiritualidade da congregação. É o contrário do que o pastor está pensando, achando que aquele testemunho vai fortalecer a congregação. Pelo contrário, meu irmão, minha irmã, esse tipo de testemunho, ele causa inveja. Ele causa inveja. Porque as pessoas criam aquele pensamento que eles não são merecedores de bênção, que Deus é parcial, que Deus não olha para ele, que só aquela pessoa... Amém? Então, os testemunhos relatados no templo de Deus, eles têm que ser aquele testemunho que realmente vale a pena e vai somar na vida da pessoa. Por exemplo, quando a pessoa conheceu a verdade, ela começou a tratar melhor a sua esposa, começou a tratar melhor o seu esposo. O filho que era rebelde, ele começou a estudar a Bíblia, ele modificou a sua maneira, ele mudou. Isso é testemunho de mudança, testemunho que a leitura da Bíblia transforma as pessoas. A leitura da Bíblia não vai te transformar em você ser rico em sentido material. Não vai. A leitura da Bíblia vai ensinar você a ser rico espiritualmente, estando feliz consigo mesmo e feliz por ver o seu próximo bem. É isso que é a riqueza da palavra de Deus. E era isso que Jesus pregava. Era isso que Jesus pregava naquela época.
Jesus pregava várias bênçãos. Por exemplo, quando Jesus ele deixou a oração modelo, vamos ler esse texto? Mateus, capítulo 6. Jesus nos instruiu como orar corretamente, né? Ele deu ali o gabarito da oração, que não quer dizer que você precisa repetir aquelas palavras toda vez que você for orar, mas que você tem que respeitar ali a forma, é um gabarito, né? Quando você recebe um gabarito de uma prova, né? Você só vai comparar a resposta para ver se está batendo com a pergunta, não é verdade? Mas a resposta você vai responder conforme o que você achar certo. E a oração, ela é a oração modelo. Mateus, capítulo 6. Vamos considerar esse texto bem detalhadamente, porque muitas pessoas elas não compreendem o significado de orar e como orar, né? Aqui, vamos começar a ler a partir do versículo 5. Note que no versículo 5, olha só a forma com que Jesus vai iniciar essa conversa. Jesus diz assim: também, quando orarem, não seja como os hipócritas, pois eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas principais, para serem vistos pelos homens. Digo a vocês a verdade. Ele já tem plenamente a sua recompensa. Mas, quando você orar, entre no seu aposento reservado. Depois de fechar a porta, ore ao seu pai, que em secreto te recompensará. Note aqui que Jesus disse: ore em secreto, ore em particular. Porque essa conversa, ela tem que ser entre você e Deus. É você conversando com o seu melhor amigo. Então, converse com Deus. Exponha as suas necessidades. Mas o mais interessante ainda, diz aqui, ó. Eu parei, fechar a porta em secreto. Então, o seu pai, que observa em secreto, o recompensará. Então, ao passo que você está ali no seu quarto, seja qual for a posição que vocês desejam orar, seja em pé, seja de joelho, seja sentado na beira da tua cama, esse é o momento seu e de Deus. Então, você simplesmente inclina a cabeça e conversa com Deus. E Deus está ali,
te olhando, embora você não veja. Ele está te observando ali. Quando orar, não diga as mesmas coisas vez após vez, como fazem as pessoas das nações, pois imaginam que serão ouvidas por usarem muitas palavras. Irmão, a oração, ela precisa ser simples e objetiva. E não deve ser aquelas coisas, a mesma oração todos os dias. A mesma oração todos os dias. As únicas coisas que são repetitivas e devem ser mantidas são os agradecimentos a Deus. Você agradece pelo alimento, você agradece por mais um dia de vida. Isso deve ser repetitivo, porque você vai estar demonstrando gratidão pelas bênçãos que Deus tem derramado na sua vida. Aí, primeiramente, você seja grato a Deus a tudo o que você já tem. Depois que você agradeceu a Deus, aí você pede as suas necessidades. O que você está precisando? Lance em oração. Amém? Se você está fazendo o pedido a Deus, primeiro você foi humilde, agradeceu a Deus por mais um dia de vida, agradeceu a Deus por ter tomado um café da manhã, porque tem pessoas que nem o café da manhã tem para tomar. Agradeceu ao almoço, agradeceu a janta. Então, isso são agradecimento, uma demonstração de gratidão. E isso deve ser repetido em todas as orações. Mas você não tem que estar pedindo as mesmas coisas sempre. Você pediu uma vez só, pronto, já está registrado. E note aqui nos versículos seguintes, versículo 8. Não sejam como elas, porque o seu Pai sabe do que vocês necessitam, antes mesmo de você começar a dizer, Deus já observou que você está precisando. Então Deus, antes de você pedir, Deus já sabe do que você está precisando. E aí Jesus entrou com a oração modelo, né? Ele diz assim: portanto, orem do seguinte modo: Pai nosso que estais nos céus, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, o nome de Deus. Você sabe qual é esse nome? Você já ouviu falar qual é o nome do Pai de Jesus? Hoje, já temos até louvores. Hoje, as igrejas já estão adotando o nome de Deus, que é Jeová. Então, santificado seja o nome de Deus, Jeová, que é o Pai de Jesus.
venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. No céu já foi feita a vontade de Deus. Sabe como? Quando Jesus foi ressuscitado, o Pai levantou e entregou o trono para o Filho. A partir de ali, Jesus passou a reinar. E uma das primeiras ações de Jesus, você sabe o que foi? Embora nós estamos falando aqui da oração do Pai Nosso, mas tudo está envolvido, né? Seja feita a sua vontade, assim no céu, como também na terra. No céu, ele já foi feito. Porque de acordo com Apocalipse, capítulo 12, versículo 7 em diante, lá fala de uma grande batalha entre Jesus e os seus anjos contra Satanás e os seus demônios. Houve uma guerra grande e Jesus ganhou essa guerra. No versículo 12 de Apocalipse, do capítulo 12, lá diz: ai da terra e do mar, porque foi lançado abaixo a serpente original e os seus demônios. Foi lançado à terra. Daquele instante, meu irmão e minha irmã, aconteceu a mesma coisa que aconteceu com Adão e Eva quando eles pecaram contra Deus. Deus expulsou ele e ela do paraíso e colocou os anjos para que eles não voltassem para aquele local. Então, Satanás foi lançado à terra e ele não tem mais acesso aos céus. E ele está em nossa volta. E é expressado isso de várias formas. Ele é um leão que ruge buscando a quem devorar. Ele é um lobo em pele de ovelha. O poder está nas mãos do iníquo. O mundo está na mão do iníquo. Ele está aqui, ó. Ele e os seus demônios estão sobre toda a terra. Então, como se diz, aonde há luz, não tem escuridão. Aonde se ouve a palavra de Deus, Satanás olha e vaza, porque a palavra de Deus tem poder. Só escuta a palavra de Deus quem é de Deus. Quem não é de Deus, ele passa, deixa uma mensagem negativa e vai atentar outras pessoas. E é por isso que os cristãos são perseguidos, porque eles defendem a palavra de Deus. Porque os cristãos que falam da palavra de Deus, eles não querem ter audiência, eles não querem ter uma live cheia. Se uma pessoa for salva,
pela mensagem que está sendo dita, damos glória a Deus, porque não é quantidade, é qualidade. Quem é de Deus, fala as coisas de Deus. Quem não é de Deus, tenta tirar o foco da palavra de Deus. Então, por isso que nós estamos aqui neste mundo sendo pressionado, perseguido pelo o inimigo e seus seguidores, né? Porque Satanás, ele foi expulso, não foi expulso sozinho por Jesus Cristo. Ele foi expulso com uma legião de demônios. Como eles também fizeram seguidores também. Então já foi feita a vontade de Deus lá no céu. E vai se fazer a vontade de Deus aqui na terra também, como foi feito lá no céu. E o diabo, ele sabe disso, que o tempo dele está curto demais. Que ele está perdendo espaço. Que cada dia que passa, você pode entrar aqui, pode sair da live e olhar. Cada dia que passa, temos mais pessoas falando da palavra de Deus. Cada dia que passa, tem mais lives de pessoas sendo usadas por Deus, porque não é só eu que falo de Deus. Temos mais outras pessoas aí no TikTok falando sobre a palavra de Deus. Ainda somos minorias. Antes de entrar, eu olhei, tinha em torno de 45 a 50 lives. De cristão, tinha apenas 4 pessoas pregando. Olha só a diferença. Então, isso está mudando, porque já tem horários em que nós temos aí de 10 a 15 pessoas pregando a palavra de Deus. Olha que beleza! É começando desse jeito que Jesus vai fazer a limpeza na terra, porque você vai mostrar dentro da palavra de Deus a verdade. Quem é de Deus, fala a palavra de Deus. Escuta a palavra de Deus. Não sai aí criticando, julgando as pessoas. E esse é o objetivo. Você que é cristão, meu irmão, não desanime se você abre uma live e tem lá 5 pessoas, 3 pessoas. Não desanime, meu irmão, porque as 5 pessoas que estão lá valem mais do que 5.000 pessoas. Porque são 5 pessoas que estão interessadas no reino de Deus. Não é quantidade. Não adianta você ter 100 pessoas numa live se as pessoas não estão prestando atenção no que você está falando. Se as pessoas não acompanham a sua leitura da Bíblia. Não adianta, meu irmão. Você está sendo enganado. Você está achando que você está conseguindo alcançar 100 almas. Então, você, meu irmão, tem o desejo de abrir uma live para falar sobre o reino de Deus? Faça, meu irmão. Faça. Ah, irmão, mas eu não sei pregar, meu irmão, só sei louvar. Louva, minha irmã. Louva, meu irmão. Dê o dom que Deus te deu. Quanto mais pessoas tiverem
na plataforma do TikTok para falar a palavra de Deus, mais rápido as pessoas irão se achegar a Jesus Cristo. E eu não quero ser o único, pelo contrário. Eu fico contente quando eu entro, eu abro a minha live, que agora é 8h30, eu começo às 8h30, eu abro, eu dou uma olhada lá, tem 4, 5 lives de cristãos. Amém. Graças a Deus, não estou concorrendo com ninguém, não estou competindo com ninguém. Cada um tem o seu ministério. Tem espaço para todos nós. Eu saio aí pelas lives, eu saio para aprender também com os irmãos. Eu participo, eu falo, eles dão oportunidade para eu falar também. Eu aprendo também. Ninguém é superior a ninguém. Estamos todos aprendendo. Talvez o seu testemunho, a sua experiência de vida vai me ajudar a entender alguns pontos que a gente acaba não entendendo na nossa vida. Então tudo é um aprendizado. Amém? E aí entra algumas pessoas e acaba colocando frases, né? E vai aparecer, meu irmão, você quer fazer live? Vai aparecer esse tipo de pessoas fazendo uns comentários sem graças. Mas não esquenta não, meu filho. Esquenta não. Aquele que está lá em cima é maior. Aquele que está lá em cima vai te abençoar, vai te dar força, vai te dar sabedoria. A única coisa que você tem que fazer, meu irmão, antes de abrir a live, ou até mesmo durante a live, antes de você começar a falar da palavra de Deus, ore, peça a Deus o Espírito Santo, né? Para que, mesmo que se você for cantar um louvor, ore a Deus. Se coloca à disposição de Deus para você cantar um louvor que uma pessoa esteja ouvindo aquela mensagem. Porque tem pessoas, meu irmão e minha irmã, que não sabem ouvir o louvor. Não sabem prestar atenção na mensagem que tem o louvor. Amém? Ela escuta o louvor daqui, canta e sai por aqui, ó. Não faz mudança nenhuma na vida dela. Por isso que uma criança é tão fácil ensinar ela cantando, né? Porque a criança, ela toma aquela canção para ela. Ela absorve a mensagem daquela canção. Por isso que muitos professores estão transformando a aula de matemática, né, que é a aula mais difícil para uma criança, a aula de matemática, de forma de canção, aula de português. Para quê? Para que a criança ela pegue as informações e consiga evoluir. Já muitos adultos ouve a melodia, acha lindo, o coração ali está palpitando. Às vezes o coração da pessoa está pedindo até socorro, né? Tá pulando ali, batendo forte, como se estiver chacoalhando o corpo. Olha, presta atenção nesse louvor. Esse louvor tem uma mensagem para você. Tem hora que o coração... Meu irmão, a hora que você estiver ouvindo um louvor, que o seu coração começar a palpitar assim, meu filho, meu irmão, se você puder voltar o louvor, preste atenção, palavra por palavra no louvor, porque esse louvor tem uma mensagem para você. E o seu coração está te chacoalhando ali,
Ó, preste atenção nessas palavras. Você está precisando mudar a sua vida. Tem hora, meu filho, que embora a Bíblia fala que o coração é traiçoeiro, mas tem hora que o coração também dá uma chacoalhada no peão e tem as pessoas não sentem, não. Coloca a mão aqui e fala, fica quieto aí, rapaz. E não preste atenção na mensagem, no louvor. Então você, minha irmã, você que tem o dom de louvar, abra uma live, vai louvar, né? Vai louvar. A dica que eu dou para vocês é, quando você decidir fazer uma live, procure um bom moderador, né? Hoje eu estou sem moderador, né? Meu moderador, ele teve que fazer uma viagem, né? Mas procure um bom moderador, tá? Para ele estar controlando a barra de rolagem, tá? Por quê? Porque justamente, né? Quando entra algumas pessoas querendo te prejudicar ou falar besteira e tal, né? Primeiro, né? A pessoa entra, né? Aí o moderador já fala, olha, aqui nós não tratamos desse assunto e deixa a pessoa lá. E a pessoa insiste novamente, fala, olha, eu vou te avisar mais uma vez, por favor, se você quiser ficar ouvindo louvor, será bem-vindo. Agora, se você quer discutir política ou quer discutir isso ou aquilo, aí o moderador, se a pessoa persistir, o moderador silencia ou bloqueia. Então, esse é o papel do moderador. É ajudar, é receber as pessoas que estão entrando, oi, bom dia, boa noite, e assim ele vai recepcionar as pessoas na live. Então, pegue um moderador da sua confiança, porque tem moderador que derruba a live também, tá? Então, você quer fazer uma live falando de louvor ou até mesmo pregando, pega um moderador de confiança, tá? E vá fazer a sua live. Vamos encher a plataforma de pessoas falando da palavra de Deus. E a responsabilidade de pregar não cabe somente aos pastores. A todos nós. É lógico que a gente precisa ter um conhecimento. Até mesmo para a gente ter a confiança e a convicção. Por que eu falo com convicção? Porque eu tenho conhecimento daquilo que eu estou falando. Estudei, fiz pesquisas, pedi a orientação do Espírito Santo. Então eu falo com vocês aqui de forma positiva e com firmeza. Então, se você quer fazer uma live para falar da palavra de Deus, estude bem a Bíblia, porque pode surgir algumas perguntas e que você não vai saber, porém, você pode ser humilde e falar para aquela pessoa, olha, neste momento eu não sei te responder, mas eu combino com você. Amanhã eu estarei fazendo a live neste mesmo horário. Você pode vir me perguntar novamente, que eu vou estar com a resposta para te dar. Porque eu vou pesquisar dentro da Bíblia. Pronto. Evita o achismo. Eu acho que é isso. Eu acho que é aquilo. Não. Pesquise, tire toda a dúvida que você tem para que você possa falar com convicção. Aí o seu ministério vai ser bem sucedido, tá? E não espere, meu irmão, não espere live cheia, não espere 50, 100 pessoas. A live ela é uma oscilação completa. E assim, ela tem 2 momentos, né? Você que está pregando, ela tem 2 momentos. Quando você está falando das bênçãos do reino de Deus, de tudo de bom que Deus vai trazer
né, com o seu reino, pode ser, você pode chegar ao ápice da sua live. Mas quando você começar a falar, olha, Deus vai te abençoar, mas olha, você tem que fazer isso, tem que respeitar a lei de Deus, tem que ir lá perdoar o seu irmão que fez algo por você. Você tem que ir lá, você tem que amar a tua esposa, amar o teu marido, você tem que cuidar dos seus filhos. A live vai abaixando, as pessoas vai escorregando, entendeu? Aí quando você olha assim, muitas vezes só tá você na live, né? Porque as pessoas, muitas vezes, ela só quer entrar numa live cristã e ela só quer ouvir coisas boas. E só quer ouvir bênçãos. Olá, minha irmã, paz do Senhor, seja bem-vinda. Então as pessoas só querem ouvir bênçãos. Só coisas boas. Ah, Jesus vai curar. Ai, Jesus ressuscitou, vai fazer isso também. Ai, Jesus vai trazer isso de bom. Mas olhe, quando Jesus pregou, veja aqui no capítulo 5, se eu não me engano, deixa eu ver. É porque é tanto texto, né, minha irmã? Jesus falou, né? Falou das bênçãos, né, do reino de Deus. Mas ele também disse, ele também pegou. Olha aqui, no capítulo 5, é só uma parte, tá, meus irmãos? É só uma parte. Olha no capítulo 5 de Mateus, começando o versículo 17, tá? Essas são a palavra de Jesus, diretamente, tá? Essa é uma das cartas que Jesus pregou lá no Sermão do Monte, né? Ele diz assim: não pensem que vim para destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruir, mas para cumprir. E eu lhes garanto que será mais fácil passarem o céu e a terra do que passar a menor letra ou maior traço de uma letra da lei, sem que tudo que se cumpra. Portanto, quem violar o menor desses mandamentos e ensinar os outros a fazer o mesmo, será chamado menor com relação ao reino dos céus. Mas quem os cumprir e ensinar será chamado grande com relação ao reino dos céus. Amém? Jesus está começando, tá? Pois eu lhes digo que se a sua justiça não for a maior do que a dos escribas e dos fariseus, de modo algum vocês entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram que se disse aos tempos antigos: não assassine, e quem cometer um assassinato prestará contas ao tribunal de justiça. Note, você já notou, meu irmão, que as pessoas só pregam as coisas boas que Jesus falou? Você já notou
que as pessoas, inúmeras igrejas, só pregam as coisas boas do reino de Deus que Jesus falou. Mas ninguém pregou, ninguém prega, ninguém fala que Jesus defendeu a lei, como diz aqui. Ninguém prega que Jesus entrou no templo e quebrou tudo porque estavam vendendo coisas dentro do templo, dentro de igrejas, vamos dizer, no tempo moderno hoje. Porque, assim como no tempo em que Jesus estava aqui, eles pregam o que lhe convém. Eles estão pregando o que convém a eles. Porque se eles começarem a escramar a disciplina, se eles começarem a falar que olha, que você só vai receber as bênçãos a partir do momento que você for obediente à lei de Deus, eles sabem que as igrejas vão esvaziar. É a mesma coisa. Note só. Numa congregação tem 2 pastores. Um pastor prega o amor de Deus. Fala muito do amor de Deus. E o outro pastor, ele prega a disciplina. Sabe qual dia que a igreja vai estar cheia? Sabe? No culto em que o irmão que prega o amor está presente, está pregando. E no culto que prega a disciplina, meu irmão, tem congregação que dá até para contar no dedo. Já no culto do amor, a congregação está lotada. É assim. É a mesma coisa que acontece aqui, nas lives. Quando você está pregando amor, você pode ir aí, ó, nas lives aí, ó. Quando as pessoas estão falando do amor de Deus, a live está cheia. É 20, 30, 50, 60 pessoas. Mas quando você está falando da disciplina, da obediência, estou com 7 pessoas ali, 7 pessoas abençoadas. Que eu olho para mim, essas 7 pessoas são 7.000 pessoas. Para mim, no meu ponto de vista, 7.000 pessoas. Porque eu estou aqui para transmitir a mensagem de Deus. Esse é um projeto que eu fiz para Deus. Agora não depende de mim as pessoas querer ouvir. Eu tenho que me preparar, eu tenho que pesquisar, eu tenho que ter consciência do que eu vou falar. Eu tenho que ser humilde e pedir o Espírito Santo de Deus para que ele possa me conduzir. Sim, tenho que ter cautela. Mas não depende de mim. É as pessoas que têm o poder do dedo aí, ó, para cima ou para baixo, para ficar ou não na live. Também não estou condenando os irmãos que pregam o amor. Não estou condenando. Eu estou falando das pessoas que não aceitam a mensagem de disciplina. Elas querem somente ouvir bênçãos. Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é isso. Quando você fala Deus ama a justiça, que Deus quer a obediência, a pessoa tá doido para arrumar uma desculpa para sair da sala ou para sair da live. É assim.
E eu já aprendi, antes de abrir live, eu participava. Eu ficava quietinho, só observando, né, as pessoas pregar, até mesmo para aprender, né, para ver como que eles usavam, né, a forma que eles ensinavam. Então eu aprendi com muitas pessoas, mas aprendi também que se você quer audiência na sua live, só fala do amor de Deus. Eu vou falar do amor de Deus, sim, mas eu vou falar da justiça de Deus também. Eu estou aqui para falar a Bíblia num contexto geral, não só nas bênçãos de Deus, né? Até porque todos nós temos um ministério, então temos que aprender a receber esse ministério e persistir nesse caminho. Amém? Então, 8h30, né? E essa foi parte, né? Desculpa, irmãos, eu estou com alergia. Minha alergia está atacada. E começa a coçar o nariz, tá? Perdão. Então, esse foi o nosso momento de reflexão. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante, tenham tirado bom proveito, né? Hoje eu estou sozinho aqui, meu moderador não está comigo, mas quer dizer, estou sozinho em aspas, né? Jesus está aqui em volta, né? Porque ele mesmo diz, aonde tiver um ou dois falando da minha palavra, eu ali estarei. Amém? Então contamos com a presença de Jesus aqui nessa live. Então, se você tem o desejo de abrir uma live, eu sei que eu vou perder você, mas vou perder você pelo motivo bom, porque você vai estar pregando a outras pessoas. E não tenha medo, meu irmão, minha irmã. Não tenha medo de falar, não. Fale do amor, fala da disciplina. Pregue a palavra de Deus. Não tenha medo, né? Vai aparecer obstáculos, vai aparecer mensagens que a gente recebe no direct. As pessoas não sabem separar, né? Porque às vezes você faz uma live como essa, né? Para falar da palavra de Deus. E às vezes você quer participar de live de outras pessoas, até mesmo para lançar semente, né? Para ter oportunidade para você lançar semente. E as pessoas passam, vê você ali, aí já te julgam você, né? Já coloca você como se fosse igual a pessoa, o anfitrião que está na live, né? Então, as pessoas não têm bom senso, infelizmente, né? Essa é uma das complicações que eu não vou mentir para você, que é complicado. Quando você começa a falar da palavra de Deus, as pessoas começam a observar o que você faz nas lives, né? Porque a partir do momento que você sobe numa janelinha de um amigo seu, às vezes é só um bate-papo, uma conversa, e você está querendo que aquele amigo seu se converta, receba Jesus, aí você começa a conversar com ele e tal, vai jogando uma semente aqui, olha, a palavra de Deus diz isso, a palavra... Só que geralmente as pessoas aparecem quando você não está falando da palavra de Deus, porque a gente fica ali, eu visito as lives, eu fico ali quieto, observando, às vezes eu entro um pouco na brincadeira, e a hora que dá a oportunidade, né, de falar da palavra de Deus, eu não perco tempo, eu falo mesmo. E aí, graças a Deus, tem tido bastante resultado, né? Então não tenha medo, não tema de falar a palavra de Deus. Amém? Então quero agradecer a você que ficou até aqui. Deixa eu ver quantas pessoas passaram aqui. Olha só, que bênçãos. Que bênçãos. 547 pessoas, olha. Nunca que 547 pessoas iriam ficar nessa live. Mas elas passaram em algum momento da minha palestra. Então, em algum momento, ela pegou
alguma mensagem e a semente foi lançada. Agora é só Deus que faz crescer. Nós somos apenas trabalhadores. Amém? Vamos orar para encerrar? Grandioso e amado Pai Celestial, agradecemos, Pai, por esse momento de reflexão. Pedimos que o Senhor abençoe as 547 pessoas que passaram por essa live, Pai. Que o Senhor possa iluminar o dia delas, possa dar um ótimo dia, que o Senhor possa abençoar a cada uma dessas pessoas. Pai, abençoe essas pessoas que estão comigo até agora, este momento, acompanhando esse momento de reflexão, que o Senhor possa fazer a diferença na vida delas, que o seu Espírito Santo possa dar sabedoria e discernimento para cada um de nós. Pai, que o Senhor possa nos encher de paz, de amor, de esperança, que possamos transformar a nossa vida para sermos seres humanos cada vez melhores, respeitando o nosso próximo, amando o nosso próximo, começando por nossa esposa, nossos filhos, que o Senhor possa fazer com que nós refletimos a sua mensagem, a tua palavra, por meio de nosso comportamento, que nós sejamos vistos como cristãos fiéis e dedicados a ti, Pai. Pai, pedimos perdão, Pai, pelos pecados que cometemos, seja eles em palavras ou em ações, que o Senhor possa, assim, Pai, perdoar a cada um. Também peço, Pai, que o Senhor abençoe aquelas pessoas que estão acamadas, que estão num leito de hospital, que se for da sua vontade, Pai, que o Senhor possa curá-los, que o Senhor possa dar sabedoria aos médicos para que possam curar os nossos irmãos que estão acamados. Pai, se pedimos a Ti, não é em nosso mérito, mas sempre é em nome e honra do Seu Filho amado, Cristo Jesus, e é em nome dele que te pedimos e te agradecemos por tudo. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Lembre-se que Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. Estaremos aqui amanhã novamente a partir das 8h30 da manhã com o nosso momento de reflexão. E se você quer ouvir louvor o dia inteiro, mensagens bíblicas, baixe o aplicativo da Rádio Web MZ, tá? Entra no site lá, entra na bio aqui do meu TikTok, tem um site, é só clicar que você vai direto na página. Ou se você quer ver as mensagens, o momento de reflexão, eu estou postando lá no YouTube, tá? Então, eles estão sendo gravados aqui, estão sendo lançados lá no YouTube. O importante é o áudio, é a mensagem bíblica que é levada para você. Você que está chegando agora e gostaria de saber qual foi o tema, então eu creio que até a tarde eu vou estar lançando lá no YouTube, que também o link está lá na bio do meu perfil aqui do TikTok. Então, gratidão, que Deus abençoe a vocês, servos de Deus. Se vocês estão aqui comigo até este momento, eu tenho a certeza que vocês são servos fiéis a Deus e querem ouvir a palavra de Deus. Que Deus abençoe os seus esforços, que Deus ilumine a sua vida, que você continue buscando a palavra de Deus. Tem vários irmãos aí que estão aí no TikTok pregando a palavra de Deus. Eu não sou o único, tem vários. Então você fica aí, a tua escolha, quem você quer ouvir, quer continuar ouvindo, porque o importante é você estar ouvindo a palavra de Deus e enchendo a tua mente com a mensagem de Deus. Amém?
Fiquem todos na santa paz de Deus. Até amanhã.